Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo de número 3. Tive a oportunidade de ministrar essa noite e nos nossos devocionais nós estamos lendo o livro de 1 Samuel e 2 Samuel essa semana. E a história de Davi ela é muito rica e importante e nós temos muitos princípios que a gente pode extrair dessa história, muita atitude que Davi teve, que nós podemos nos assemelhar, muitas que ele teve, que nós não devemos nos assemelhar, mas ele mostra muito para nós sobre o ser humano que espera em Deus, que confia em Deus e faz do Senhor o seu refúgio. Amém? Capítulo 3 de 2 Samuel, quero ler só o versículo 1 que diz assim: a guerra entre a família de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai, porque o Senhor é bom e o teu amor dura para todo sempre. Obrigado por estarmos aqui na tua casa nessa noite. Obrigado pela oportunidade de um dia termos sido encontrados pelo Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos amou. E porque o Senhor nos amou, hoje estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque aqui é a reunião dos santos, é aonde o teu povo se reúne. Aqui tu estás presente. Fica conosco nessa noite, que a tua palavra tenha liberdade entre nós e que o Senhor faça aquilo que lhe apraz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. 2 Samuel capítulo 3 vai contar então, obrigado meu irmão, vai contar então um breve resumo aqui no primeiro versículo, sobre a guerra que estava entre a casa de Saul e entre a casa de Davi. Nesse momento aqui da história, Saul já havia morrido, era um filho dele que estava reinando, Isbosete, e Davi também já era rei em Hebrom, e ele então estava em Hebrom, Davi em Hebrom, Isbosete em Israel, mas a guerra entre essas famílias, elas duraram por muito tempo. Mas algumas questões da vida de Davi que nos chamam a atenção. Primeiro, Davi, ele confiava no Senhor, isso é fundamental na história de Davi. E ele esperava em Deus, ele confiava em Deus, e ele lutava as guerras dele no braço forte do Senhor. Isso é muito importante na história dele. A história de Davi, quando ele vai desafiar o gigante Golias, lá no capítulo 17 de 1 Samuel, quando ele parte para a batalha contra Golias, o que Davi não entendeu no pânico que se instalava sobre Israel naquele momento, era o porquê que aqueles homens estavam se prostrando diante daquele gigante, sendo que aquele gigante, na verdade, estava afrontando o Deus de Israel. Então, na cabeça de Davi era assim: esse gigante comprou briga com Deus, e quem pode contra o nosso Deus? Então isso estava na cabeça de Davi, e ele não entendeu porque Saul e os homens do seu exército estavam enlouquecidos por causa daquele homem. Ele vai para o combate com essa certeza. Teve a motivação da recompensa? Sim. Teve a motivação. Quando ele ouve falar o que ganharia o homem que vencesse Golias, ele se interessa por aquilo. Mas quando ele vai para o combate, o gigante olha para ele e fala assim: você acha que eu sou um cão para você vir aqui com pedras e pau para me atacar? E aí Davi então responde a ele: você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, que hoje mesmo me dará a sua cabeça. Então Davi, ele lutava as guerras dele com essa consciência,
E a primeira coisa que eu aprendo aqui é isso: as guerras nas nossas vidas são inevitáveis. Existem períodos na nossa vida de guerra, de conflito, de dor, de dificuldade. Isso não é diferente para nós e para o ímpio. Acontece com os dois. Mas a diferença é como lutamos as nossas guerras. É quais são as armas que nós enfrentamos os nossos gigantes. Com qual confiança nós entramos nesses dias que são difíceis. Davi nos ensina então que nós precisamos lutar as nossas guerras confiando no Senhor dos Exércitos. Deus poderoso, se Ele é por nós, quem será contra nós? E se a guerra que estamos passando é permissão dEle e nós estamos nele, Ele lutará essa guerra em nosso favor. Porque a Bíblia vai dizer que nunca se viu e nem ouviu sobre um Deus como este, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. O problema é que por vezes nós entramos em guerras que não são nossas. Nós encaramos problemas que não são nossos. E aí por vezes a gente sai totalmente ferido. Eu achei interessante que esta guerra que está acontecendo, Rússia e Ucrânia, tem algumas pessoas que saíram dos seus países de origem, que não tem nada a ver com a Ucrânia e foi lutar lá. E tem relatos que muitos morrem. Talvez era o sonho da pessoa ir para uma guerra, mas o fato é, aquela guerra era deles, morreram lutando a guerra que eles tinham que lutar, ou eles compraram a guerra que não era deles. Nós precisamos ter isso em mente, porque quando Davi ele desafia Golias, é um desafio muito grande para ele. Mas por que ele desafia? Porque ele falou, esse homem, esse incircuncioso, esse filisteu, não pode ficar aí blasfemando contra o meu Deus, o meu Senhor. Isso é uma vergonha, isso não vai acontecer. Eu me disponho aí, porque o Senhor me dará essa vitória. Então as guerras que nós passamos, se ela estiver afrontando, desafiando o poder de Deus na nossa vida, desafiando quem é Deus na nossa existência, submeta então a este Deus, convide este Deus para a peleja, porque certamente do braço forte do nosso Deus virá a nossa vitória. A gente prepara para o dia da batalha, a gente se reveste com as armaduras que são necessárias. A Bíblia vai dizer, prepare-se os cavalos para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Nós precisamos estar preparados, mas com a certeza de uma coisa, quem vence é Deus em nosso favor. Davi então vence Golias, e Davi ele vai crescendo ali no reinado de Saul, porque era um homem destemido, intrépido, ousado. E Davi ele tem uma outra característica nele. Ele soube esperar o processo de Deus na vida dele. Ele não antecipou nada com suas próprias forças. Perceba que Davi é ungido rei. Lá atrás, capítulo 16 de 1 Samuel, é quando ele é ungido rei por Samuel. Davi é a prova do que Deus pode mudar qualquer circunstância, porque era improvável Davi tornar-se rei naquele tempo. Saul é rei, Saul tem Jonatas como filho, Saul tem outros filhos, Jonatas vai casar, Jonatas vai ter mais filho, e a monarquia nós sabemos como funciona, é a sucessão de pai para filho e assim por diante. Impossível Davi tornar-se rei. Mas Saul, ao desobedecer a Deus, ao sair da agenda de Deus, Deus movimentou o tabuleiro.
E Deus então manda o profeta Samuel, vai lá e unge um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Quando Davi foi ungido rei, Davi era um garoto, ele era jovem. Talvez entre seus 15 a 17 anos, no máximo. Ele era um jovem rapaz. A Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas. E diz que quando ele foi ungido rei de Israel, o Espírito de Deus apoderou-se da vida dele. E na sequência da história diz que um espírito veio atormentar Saul, da parte de Deus, por causa da desobediência de Saul. Mas o Espírito de Deus começou a apoderar de Davi. E Davi então vence Golias, Davi então vai para o reinado de Saul, ele passa a ser chefe no exército, ele tem algumas vitórias, é onde acende a inveja e o ciúme de Saul contra ele, e ele passa, então Saul passa a perseguir Davi. Essa perseguição durou alguns anos. Davi vai se tornar rei de todo Israel aos 30 anos, então suponhamos que isso durou uns 10 anos, 7 anos, durou um bom tempo essa perseguição de Saul a Davi. A única maneira de Davi tornar-se rei naquela ocasião era pela morte de Saul. Deus já havia prometido a Davi, ungido ele como rei, mas ele estava no processo de Deus. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, sempre nós vamos ter um tempo. Deus precisa nos preparar para aquilo que Ele quer para nós. Deus precisa preparar nosso coração, nossa mente. E Davi então foi preparado. Davi foi modelado por Deus, preparado para a batalha, preparado pela dor, para superar os desafios do Senhor, um coração humilde, dependente de Deus. Ele em todo momento estava com Deus. Mas o fato é que, para tornar-se rei, Saul deveria morrer. Precisava morrer, não tinha jeito. Não só Saul, porque mesmo com a morte de Saul, seus filhos herdariam o trono. E por algumas ocasiões, nesta peleja entre Saul e Davi, essa busca de Saul por Davi, Davi teve a oportunidade de matar Saul, dada para ele, sem nenhuma dificuldade. Era só enfiar a lança e acabou. Matar Saul, matar os filhos de Saul, ele poderia ter extirpado todo mundo. Em 2 ocasiões a Bíblia vai dizer. Mas nessas 2 ocasiões, Davi não tem coragem de fazer isso, porque ele pensou, jamais vou levantar minha espada contra o ungido do Senhor. Não vou cometer esse desatino. Deixa ele para o Senhor. E eu aprendo com isso que, por vezes, nós queremos antecipar fatos na nossa história. Por vezes, nós sabendo do que Deus tem para nós, sabendo daquilo e daqueles que estão à nossa frente, passamos por cima de princípios, valores, esquecendo que quem peleja por nós é Deus. E aí é onde o homem erra, o homem falha. E Davi nos ensina que a recompensa de quem espera em obediência é melhor, é abundante, é certa. Davi, ele esperou no Senhor o tempo que foi necessário. Na segunda ocasião que Davi tem a oportunidade de matar Saul, os homens, eles falam, Davi, Deus entregou ele nas suas mãos, é só matar. Davi falou assim, não, nem eu nem vocês vamos fazer isso, deixe ele nas mãos do Senhor. Certamente ele vai morrer em alguma peleja, ou alguma doença vai vir sobre ele, algum fato vai acontecer com ele, mas pelas minhas mãos eu não vou tocar no ungido do Senhor. Nós precisamos resgatar em nós as lealdades,
as alianças que temos. Nós temos que resgatar em nós o espírito cristão de fidelidade às alianças que temos. Nós precisamos entender que se Deus falar conosco a respeito de uma situação, e essa situação por vez é impossível que aconteça, nós precisamos esperar em obediência no Senhor, porque do Senhor virá a nossa vitória. Davi espera, nessas duas ocasiões não faz nada contra Saul, ao contrário, mostra para Saul a sua lealdade, mostra para Saul que ele era leal. Saul, em contrapartida, ele teve uma esquizofrenia, porque ele viu o inimigo aonde tinha um amigo. Ele fez de Davi um inimigo dele, sendo que Davi era o mais leal a ele, mas ele viu ali o inimigo. Nós precisamos limpar as nossas lentes no Senhor Jesus, focar o nosso olhar em Jesus, purificar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, parar de ver fantasma onde não tem fantasma, parar de fazer inimigo aonde não tem inimigo. Isto é situação de quem está com a lente embaçada. Jamais foi da força de Davi que veio esta guerra. Partiu de Saul para ele. Mas Davi esperou pacientemente no Senhor. E em uma daquelas pelejas entre os filisteus e Israel, foi quando Saul morre. Saul morre, seus filhos morrem, e é naquela ocasião que Davi torna-se rei em Hebrom. A Bíblia diz que ele ficou 7 anos e meio como rei em Hebrom, e o filho de Saul, Isbosete, começou a reinar em Israel, e ele reinou durante um período. Nesse período, a guerra cresce entre eles, a guerra é certa que estava entre eles, mas Davi, em todo o tempo, esperava no Senhor. Davi aguardava no Senhor. O dia que vieram contar para Davi sobre a morte de Saul e de Jonatas, e quem veio trazer a notícia, veio achando que Davi ia se alegrar com aquilo, que Davi ia festejar com a morte de Saul. Afinal, a morte de Saul, a morte de Jonatas era um caminho para Davi tornar-se rei. Davi diz para aquele homem que traz a notícia, na verdade aquele homem que traz a notícia para Davi, ele conta assim a história para Davi. Ele chega, diz que fugiu dos filisteus e que tinha uma notícia para dar para ele, que Saul e seu filho Jonatas estavam mortos. E ele falou: como você sabe dessa história? Quem te contou isso? Ele falou: não, eu mesmo matei Saul. Eu passei, ele me chamou, ele estava pendurado na sua espada, porque Saul se jogou na espada dele, com medo dos filisteus virem matar ele, ele se lança. Mas nesse relato de 2 Samuel capítulo 1, ele não está morto, ele está morrendo. E aí o rapaz fala, ele me chamou e falou assim: quem você é? Eu disse para ele que eu era um amalequita. Ele falou assim: vem cá e me mate. Eu percebi que os ferimentos eram grandes demais e que ele não ia suportar aquilo, eu terminei de matar. E aí Davi fala assim: como você teve coragem de matar o ungido do Senhor? Consciente quem era Saul. Davi era consciente que Saul tinha seus erros, suas falhas, mas ele se escandalizou com aquilo. Só um adendo, antes da gente continuar. Nós somos mestres para fazer a nossa justiça, para fazer os nossos julgamentos. Homens que por vezes são escolhidos para estar em algumas posições, e por vezes tem seus erros, suas falhas, e a gente, Eu aprendo com Davi, Deus que colocou, então deixa Deus cumprir com o propósito dele ali. A minha mão não vai nem mexer ali, a minha língua não vai falar dali. Deixa com Deus, deixa com Deus.
E aí aquele rapaz, quando chega e conta essa história, Davi fala assim, chamou um dos seus soldados e falou assim: mate ele. Aí o servo de Davi o feriu e o matou, e Davi tinha dito àquele jovem: você é responsável por sua morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. E aí Saul é inimigo de Davi. E Saul fez uma canção de lamento para Saul. E pranteou a morte dele, chorou, lamentou por alguns dias e ensinou aquele canto para todo mundo. E aí eu lembro do Provérbios, que diz: não se alegre no dia da queda do teu inimigo, para que a ira do Senhor não se desvie dele e caia sobre ti. Nós, por vezes, somos feridos, por vezes, levanta-se adversário contra nós, por vezes existem inimigos que se levantam contra nós. Sabe como que nós vencemos ele? Joelho no chão e boca no pó, orando, buscando a Deus, intercedendo, clamando. No dia da queda dele, não alegra não, porque isso não seria papel de um homem ou de uma mulher cristã, alegrar-se com a queda do seu inimigo. Eu aprendo com Davi, ele chorou a morte de Saul, que era o cara que queria matar ele, que perseguiu ele durante muito tempo. Sabe, o Evangelho ele nos ensina a ser pessoas diferentes das demais. No mundo é normal, fora do nosso ambiente cristão é normal. É meu inimigo, eu quero o pior dele. É meu inimigo, eu quero a morte dele. É meu concorrente, eu quero a falência dele. Aquilo não vale nada, eu vou botar o pé no pescoço dele. Isso é para quem não conheceu Cristo Jesus. Quem conheceu Cristo Jesus tem que agir diferente. Quem conheceu a Jesus e permitiu ele entrar na sua vida, o proceder é diferente. É meu inimigo? Vou continuar amando ele. Mas está falando mal de mim, vou orar por ele. Mas está pelejando contra mim, vou colocar a peleja no Senhor. Ele caiu, lamentável. Era um homem que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente escolheu o caminho errado. O Evangelho me ensina a ser nobre. O Evangelho me ensina a ser uma pessoa transformada. Davi é a expressão nesse momento disso. O homem que tem o coração segundo o coração do Senhor. O homem que não se alegra com a queda do inimigo. O homem que lamenta, pranteia, o homem que ora. O homem que busca ao Senhor. E isso não aconteceu só com a morte de Saul e de Jonatas, não. Depois desse fato, a guerra entre ele e Isbosete cresce, e lá na frente existe uma peleja contra Israel, e entra-se um dos soldados de Isbosete na casa dele, mata ele, arranca a cabeça dele e leva para Davi, porque pensa comigo, agora Saul está morto, Jonatas está morto, o filho que está reinando agora está morto. Promessa vai cumprir, na plenitude agora, ele vai tornar rei de todo Israel. Aí chega lá, um soldado com a cabeça do filho de Saul, olha, aqui ó, matei. Aí Davi fala, quê? Como você fez isso? Como você entrou na casa de um inocente, e matou um homem no seu aposento, sem que ele lhe desse nenhum risco? Você é louco, você merece a morte. E que a morte sua não caia sobre mim, porque você é culpado desse sangue que está na sua mão. E mais uma vez Davi fica entristecido com a morte de um inimigo. Eu não sei, irmão, como que você está lidando com as suas relações. Eu não sei como você enfrenta as suas guerras, as suas pelejas. Eu não sei como você enfrenta os seus inimigos. Mas só tem uma coisa, se nós de fato estamos em Cristo Jesus, tem que prevalecer em nós atitudes como essa. Atitudes onde Deus vai ser glorificado na nossa vida. Onde Satanás não vai ter parte em nós.
Porque quando a gente começa a entrar naquela, é inimigo, é adversário, rancor entra, mágoa entra, falta de perdão entra, nós estamos dando um trono para Satanás dentro de nós, e aquilo vira uma fortaleza dentro de nós. Mas a partir do momento que eu me rebelo contra essas situações, que eu não aceito o ódio, a mágoa, o rancor apoderar do meu ser, a partir do momento que eu não aceito odiar, mesmo aquele que me odia, mas amar como Cristo me amou, me ensinou, Satanás não tem vez em nós, e certamente Cristo será glorificado na nossa vida. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos esperar em Deus, e Davi nos ensina isso. Davi soube esperar com obediência no Senhor. A obediência, ela é um dos principais requisitos de uma vida próspera. Sem obediência é impossível o homem viver na plenitude da bênção de Deus, viver uma vida próspera. A Bíblia, quando fala das bem-aventuranças, sempre está associado à obediência, a obedecer. Nós vivemos num tempo que as pessoas relativizam isso, mas o fato é que a Bíblia continua a mesma, e Deus continua o mesmo, capaz de fazer maravilhas, milagres, capaz de mover céus e terra em nosso favor, capaz de tirar pessoas para cumprir o propósito dele na sua vida. Mas só tem uma coisa: é necessário obedecermos a Deus. Os princípios do Senhor não mudaram. Lá do antigo até Apocalipse, existem dois caminhos. Eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a obediência e a desobediência, as bênçãos e a maldição. Escolha hoje pela vida, escolha hoje pela bênção, escolha hoje obedecer ao Senhor teu Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foi o que o profeta Samuel disse para Saul, quando esse tomou o lugar de sacerdote, não esperou o sacerdote chegar para prestar o sacrifício. Saul, quando desobedece a Deus, ao prestar um sacrifício, Samuel chega para ele e fala: Saul, você desobedeceu a Deus, e é por causa da sua desobediência que Deus tirou o trono de você e passou para outro, segundo o seu coração. Saul fala assim: olha, Samuel, mas eu vim aqui prestar um sacrifício para o teu Deus, eu tirei o melhor para ele. E na ocasião a ordem era: extermina tudo, não deixa nada, não toma nada, queima tudo. Mas ele separou o melhor, o despojo do inimigo, e segundo ele ofereceu para o Deus de Samuel. E Samuel disse para ele: Saul, acaso Deus se agrada com sacrifícios? Melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência, irmão, o resultado dele é a prosperidade do Senhor. Quando eu obedeço a Deus, os princípios do Senhor, os mandamentos do Senhor, certamente eu colho dele uma vida de paz, uma vida próspera, uma vida abençoada nele. Então a obediência é necessária. Nós precisamos resgatar isso em nós. A nossa vida é necessária a obediência. Davi, ele é o melhor da obediência? Não. Davi, ele falha, ele erra como homem, ele comete desatinos que, se fosse o nosso tempo, ele seria imperdoável, e seria imperdoável para nós homens. O pecado que Davi comete é complicado, mas só tem uma coisa: Davi, ele não maqueia quando ele chega perante Deus. Davi, ele abre-se para Deus, ele pede para o Senhor: sonda-me, Senhor, e me conhece, prove e conhece meus pensamentos. Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, não retire de mim o teu espírito, não me afaste da tua presença. E Davi, ele representa isso, o homem que está aberto em Deus, que não está maquiado, que não está revestido de nenhuma capa,
mas que está aberto para Deus. Quando a gente se aproxima do trono da graça, Deus já sabe de tudo da nossa vida. Ele tem um raio-x da nossa existência. Ele sabe o que eu estou fazendo de certo e de errado. Ele sabe o que eu fiz lá atrás, de certo e de errado. Ele sabe lá para frente o que vai acontecer. Engano nosso chegar perante Deus contando uma historinha bonita, como aquele fariseu. Eu mereço, eu sou bom, tarará, tatatá. Nós precisamos apresentar a Deus com coração sincero. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. Mas eu sei que o Senhor tem poder para me restaurar. Eu sei que o Senhor tem poder para me colocar de pé. Eu sei que o Senhor tem poder para me restaurar. Devolva-me a alegria da tua salvação. Precisamos ser abertos para Deus. Davi é tão aberto com Deus que ele, no Salmo 19, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, me perdoa dos erros que eu desconheço que eu cometi. Por vezes a gente chega nas nossas orações superficial e fala assim: eu perdoo os meus pecados e as minhas falhas. Subjetivo. A gente tem que nomear para Deus. Você lembra de coisas, eu lembro de coisas, que se ainda não falamos com Deus, é necessário falar. Senhor, me perdoa. Davi mostra isso para nós. Senhor, me perdoa de erros que eu cometi, e eu desconheço, me livra da culpa deles, mas também me perdoa dos pecados que eu tenho consciência que eu cometo, que nenhum e nem outro venha me dominar. Irmão, nós precisamos nos examinar diariamente, passar na peneira do Senhor, diariamente submeter ao fogo de Deus. Senhor, me purifica, Senhor. Senhor, traz à minha consciência se tem alguma coisa que não está te agradando, para que eu possa aqui, me arrepender, verbalizar, deixar e prosseguir o caminho da verdade. Davi diz para Deus: sonda-me, Senhor, conhece aqui. Sabe por quê, irmão? Porque a diferença entre a casa de Saul e a casa de Davi, é que as intenções de Davi as melhores possíveis. Davi, ele está no propósito de Deus, ele está na agenda do céu. Davi está alinhado com o propósito de Deus na terra. A casa de Saul não, ela está em desobediência, ela está desalinhada com o céu. Os propósitos para qual eles querem conquistar, vencer, são diferentes dos propósitos de Deus. Mas como Davi consegue isso? Se submetendo a Deus. Sonda-me, Senhor, e conhece meu coração. Vê o que está aqui dentro de mim. Vê quais são as minhas motivações. Vê se a minha bondade é bondade mesmo ou é uma bondade disfarçada de maldade. Sonda aqui dentro, Senhor, para ver se o propósito meu de ter, de obter, de conquistar, de ser, está apontando para o céu ou está apontando para a terra. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Prova-me, Deus, e vê o que está passando aqui. Quais são os projetos da minha mente? O que essa mente tem projetado? Está te agradando, Senhor? Vai te glorificar, Senhor? E, Senhor, se tiver algum caminho mal, se não tiver alinhado com o Senhor, retire. E guia-me pelo caminho da salvação, guia-me pelo caminho da justiça, guia-me pelo caminho da verdade, guia-me pelo caminho do amor. Essa oração não pode ser uma vez no mês, uma vez no ano, tem que ser diária. Diariamente nós temos que nos submeter a este Deus. Diariamente a gente tem que ter consciência do que é necessário nos despir e revestir do novo de Deus, para vivermos verdadeiramente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu acredito, irmãos, que existe uma frequência em Deus, que existe um ponto em Deus, que nós conseguimos viver uma vida
abençoada, plena, contente, alegre, aonde as nossas pelejas, as nossas guerras facilmente são vencidas. Isso depende de nós encontrar esta frequência. É como sintonizar uma rádio. Os antigos sabem como que é. Ela vai fazendo um ruídozinho, aí entra pegou o sinal certinho, aí o som sai perfeito. Existe uma estação perfeita para a sua vida em Deus. Existe uma frequência que nós podemos estar em Deus e usufruir de uma vida abundante que Cristo preparou para nós. Sempre que eu falo isso, eu sempre gosto de dizer, isso não significa isenção de problemas, de lutas, de desafios, não, mas significa uma coisa: Deus estará conosco todos os dias, fortalecendo os nossos pés, as nossas mãos, ensinando a gente a enfrentar a peleja, lutando em nosso favor as nossas guerras e garantindo aos seus a vitória que só Ele pode nos dar. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos buscar isso, nós precisamos nos alinhar nisso. Davi, quando ele chega ao trono, a Bíblia diz que ele reinou sobre todo Israel com seus 30 anos de idade, quando ele começou a reinar, e reinou durante 40 anos. O que ele passou, do momento que Samuel unge ele rei, até aqui, foi peleja, foi guerra, foi fuga, foi vergonha. Davi, em uma das cenas dele, ele entra na casa de Deus, contando uma mentira para o sacerdote. Ele está fugindo de Saul, e o único refúgio que ele tem era o templo. E ele vai lá então, onde os profetas ficavam, o sacerdote ficava, bate a porta, o sacerdote atende ele, já com muito medo, porque Davi era um homem de guerra. E aí Davi fala para ele: olha, estou aqui com meus homens, o rei mandou a gente para uma missão aqui urgente, não trouxe arma nenhuma, porque foi super rápido. O que é que você tem para nós? Nós vamos te comer alguma coisa, está todo mundo com fome. Ele falou: Davi, como assim? Nós só temos os pães das presenças aqui. Proibido qualquer um comer, só o sacerdote pode comer. Ele falou: não, dá esses pães para nós aqui. Mas você sabe, esses homens seus estão puros, está todo mundo puro, está todo mundo aqui tranquilo, santo, ninguém teve contato com nada, está tudo certinho. Contou uma história meio cheia de falácias, né? Mas só tem uma coisa: ele entrou na casa de Deus com uma mentira, mas saiu de lá alimentado e armado. Ele sai de lá com 5 pães, com os pães que ele precisava para alimentar ele, e ele ainda fala assim para o sacerdote: tem alguma arma aí, alguma espada que eu estou sem a minha? Ele falou: tem, a de Golias, que você matou, ela está aí. Ele falou: pega ela lá que eu vou lutar com ela mesmo. Aí você sabe o que eu aprendo, irmão? Que por vezes a gente chega na casa de Deus frustrado, decepcionado, mentindo para Deus, contando uma historinha fiada para Deus, porque Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Mas aí quando a gente sai igual um valente, alimentado, fortalecido, porque se tem um lugar que Deus opera é na casa dele. Se tem um lugar que o pai gosta de agradar os filhos, é na casa dele. Se tem um lugar que o pai prepara banquete, senta aqui meu filho, senta aqui minha filha, toma um café, come um pão, come um bolo, é na casa dele. Davi passa por várias cenas. Existem cenas na nossa vida que nós temos vergonha dela. Existem momentos na minha história que eu tenho vergonha. Só que só tem uma coisa: eu também submeto as minhas vergonhas a Deus. E eu peço assim para Deus: Senhor, faça o que só o Senhor pode fazer. Pega a minha vergonha e torna ela honra e glória para o teu nome.
Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode pegar os cacos na vida de Davi e formar algo que glorificasse o nome dele. Só Deus pegou o caos na vida de Davi, os pecados, os erros, as mentiras, e de alguma forma fez um mover que glorificou o nome dele. Só Deus, irmão. Tem coisa que só Deus faz. Tem capítulo na nossa história que por nós a gente rasgava, mas Deus vai usar tudo para a honra e para a glória dele, se submetermos a ele. Quando em Mateus está falando da genealogia de Jesus, vai falando quem gerou quem, quem gerou quem. Quando chega em Davi, vai falar assim: Davi gerou Salomão, cuja mãe era Betseba, mulher de Urias. Precisava o escritor colocar tudo isso ali no texto? Só fala Salomão, não tá bom, doutor? Mas coloca tudo. Salomão, filho de Betseba, aquela gente que foi a mulher de Urias, a lembrar o que aconteceu. E Deus dá sequência na história de Davi através de Salomão, também um improvável, também um que não deveria ser, mas que veio a ser, porque Deus amou ele. Sabe o que eu aprendo com a história de Davi? Que não tem caos que na mão de Deus não vira um paraíso, que não tem problema que na mão de Deus vem solução, que não tem vergonha que Deus não consegue fazer de alguma forma que venha glorificar Ele. História de Davi, ela me dá esperança nos meus dias de vergonha, porque eu falo, olha, Deus conseguiu fazer na história de Davi, Ele também faz na minha, que é muito mais simples. Ele também fará na sua, que certamente é muito mais simples. Mas ainda que fosse mais complexa, Deus é um Deus criador, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Amém? Nessa noite, nós que escolhemos como vamos viver, nós que vamos escolher qual é a sintonia que nós queremos. Eu quero uma vida rasa ou uma vida profunda em Deus? Eu quero viver na margem ou quero viver lá nas águas profundas? Eu quero viver uma vida que eu pareço mais com aqueles que não têm a Cristo, ou de fato com Cristo que me chamou para essa vida que hoje eu vivo? Nós que escolhemos isso. Nós que escolhemos se nas nossas guerras o general vai ser Deus ou vai ser nós mesmos. Nós que escolhemos amanhã como nós vamos acordar e como vai ser o nosso dia. Se nós vamos acordar reclamando, preocupado, angustiado, porque Golias está ali falando, ou se nós vamos levantar e falar assim: ele vem contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra essa semana no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra essas dificuldades em nome do Senhor dos Exércitos, que me trará a vitória. Nós que escolhemos a poesia que nós vamos cantar, qual vai ser os salmos que nós vamos decorrer ao longo dos nossos dias? Vai ser um salmo de murmuração, aonde você levanta a bola para Satanás chutar? Ou vai ser o salmo de adoração, aonde os céus vêm e entram no seu lar, entra na sua vida, entra na sua mente, entra no seu coração? Falavam assim para mim nos tempos das minhas guerras travadas: é o melhor lugar para Deus agir. Meu Deus do céu, mas é difícil demais. Quem já ouviu isso? Problema, está difícil. É o melhor lugar, é oportunidade para o milagre. Não é mentira, é verdade. É oportunidade. É assim que nós devemos enxergar. Está na guerra, a guerra está tensa, a guerra está difícil, está fraquejando, está com dor, é impossível. É uma oportunidade para Deus manifestar poder.
É uma oportunidade para você ter mais um testemunho de quem Deus é na sua história. É uma oportunidade para Deus se revelar para você e para os seus. Aí você pode fazer igual Davi: Senhor, Tu és o meu pastor e de nada terei falta. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluia. A luta entre as famílias de Saul e Davi crescia. Saul enfraquecia e Davi fortalecia. Nessa história, nós também podemos escolher de qual lado nós vamos estar. Eu espero que a gente escolha estar do lado daqueles que vão se fortalecendo. De tempo em tempo, vai ficando cada vez mais vencedor e vitorioso, porque sabe que quem começou a obra em nós é fiel para aperfeiçoar. Amém? Quero orar com você nessa noite, na certeza que Deus lutará em seu favor. Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para todo sempre. Senhor, nós aprendemos com homens da tua palavra, com mulheres da tua palavra, como agir, como ser, como nos modelar, Pai. E nós aprendemos, ó Pai, que primeiro nós precisamos confiar em Ti. E nessa noite, se porventura o meu irmão está, Senhor, sem confiança, que ele possa encontrar confiança no Senhor nesta hora. Se porventura existe alguém aqui que está em pânico, Deus, com medo, com angústia do amanhã, que possa encontrar no Senhor a fortaleza que ele precisa, que ela precisa para avançar, para enfrentar os seus gigantes, para enfrentar os seus medos. Senhor, nós queremos também, Deus, estar sempre abertos para o Senhor. Nós queremos estar na Tua presença sem nenhuma capa, Deus, sem nenhuma máscara, Pai, mas desnudados, ó Pai, para que o Senhor enxergue de fato o que somos, o que precisamos, ó Pai. Senhor, perdoa cada um de nós pelos nossos erros e falhas que cometemos, ó Pai, sem perceber, Deus. Livra-nos também daqueles que somos conscientes que estamos cometendo, que nenhum nem outro venha nos dominar, mas que possamos, ó Pai, viver uma vida de liberdade no Senhor. Que cada irmão, cada irmã que aqui está, encontre-se, ó Pai, no Teu Espírito, a sintonia que precisa para viver a agenda do céu aqui na terra, Pai. Para de fato, Senhor, viver o Teu propósito, ó Pai. Que seja verdade a Tua palavra na nossa vida. Transforme a nossa mentalidade, renovando ela no poder da Tua palavra, Senhor. Transforma-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade, e cumpre em nós o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Nessa noite, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o que sairá da nossa boca será gratidão e adoração, independente da estação que estamos, porque é certo que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.